Num lugar marcado por forças armadas desde que Dom Nuno Álvares Pereira recebeu os terrenos do Carmo e da Trindade, aqui caiu a Segunda República. Um contingente da GNR ainda tentou protegê-la de um largo ali atrás, mas os jornais da época descrevem uma força pequena de homens nitidamente atemorizados, constantemente apopados pela multidão. São sobretudo jovens que rasgam fotografias do presidente Américo Tomás e do primeiro-ministro Marcelo Caetano, gritando "fora, rua". Uma ajuda inesperada, uma dificuldade acrescida, é que mal havia espaço de manobra militar. Abrir fogo contra as forças leais ao governo era matar inocentes. E Salgueiro Maia lembra-se bem demais das mortes estúpidas da guerra colonial, onde soldados portugueses morriam por não haver um simples enfermeiro que lhes estancasse o sangue. Aqui no largo estreito do Carmo, a preocupação dele foi nem mais um cadáver para o cemitério do regime. Tinha condições de mandar disparar e forçar a rendição. Só que as tais granadas que eu tinha tinham um raio de morte de cerca de 300 metros. Ora, o largo tem 50. Se elas poderiam disparar ao contacto do vidro, portanto, ou disparar uma granada mesmo contra os vidros, ela rebentava aí. Quer dizer, causaria umas centenas de mortos cá fora, além de poder originar a derrocada do edifício e as mortes consequentes lá dentro. A noção que eu tenho é que os mortos se reproduzem em progressão geométrica e o mal é começar. Portanto, houve sempre, e concretamente no 25 de Abril, a preocupação de evitar a todo custo o derramamento de sangue, por isso ser um mau antecedente. E porque o visionário que eu tinha da questão na altura é que se dali resultassem mortos, a seguir poderíamos ter uma sucessão de tentativas como aconteceram na Revolução Bolchevista Russa de 1917 ou inclusive até nos acontecimentos que levam à Guerra Civil de Espanha, em que, portanto, de grau em degrau se conduz à Guerra Civil. Quem não se lembra desta cena de uma guerra de opereta, mas que dividiu o país durante o verão quente, a escaldar, com a reforma agrária, as nacionalizações, o radical governo de Vasconcelos, num contragolpe nascido da guinada spinolista à direita, 11 meses depois de abril, aos 11 dias de março. Os paraquedistas atacam Ralis, quartel dominado pela esquerda revolucionária. Costa Gomes, o presidente da República, alcunhado de rolha, evita tomar partido. E nem todos os militares descontentes seguem o general. Spínola acabará traído pelos seus próprios homens, garante Salgueiro Maia. O oficial veio mediar a confusão em Tancos, depois de resolver uma tramóia que lhe fazem na Escola de Cavalaria de Santarém. Começam a aparecer helicópteros, e os helicópteros, as pessoas diziam que tinham a falar com porque é que a gente não saía. Bom, eu começo a ver que havia ali outros interesses. Nesta altura, o que eu sei é que o comandante da altura estava feito com o tal golpe e tinha garantido que nós marchávamos sobre Lisboa. Bom, mas o nós marchávamos era eu marchava. A minha posição é que, portanto, nós só tínhamos duas opções. Era estarmos coerentes com o 25 de Abril e, naturalmente, não avançaríamos contra elementos do 25 de Abril, nem sem ter garantias que a ação que íamos fazer era consequente ao 25 de Abril. Portanto, ou estávamos contra, e aí não contavam comigo. Portanto, naturalmente, as pessoas estavam com a minha opção e, portanto, recusaram-se todos a seguir, cumprindo as ordens do comandante, que era avançar sobre Lisboa. Como o Durão dizia que, portanto, isto é uma loucura e tal. Então, se é assim, vai lá ver se o teu irmão ganha juízo, porque o irmão dele era o comandante dos paraquedistas. E ele vira-se para mim e diz: então, vamos os dois a Lisboa, vamos os dois a Tancos. Eu disse: o que é que eu vou lá fazer? Então, se está lá o general Spínola que pensa que tu fostes para Lisboa, vai lá dizer que não fomos. Então, pronto, vamos. Admitiu que, efetivamente, portanto, as coisas estavam perdidas. Eu disse-lhe para ele mandar anular as ordens de ataque que estavam em curso e que o melhor era sair dali para fora. Inclusive, sair para a Espanha, visto que, como as coisas estavam, era a solução mais válida. Havia um grupo que ocupava o posto de comando, a torre de controle, o edifício do comando. Esse grupo era liderado por fuzileiros e havia uma arruaça de elementos dos vários cursos de milicianos que funcionavam na base, que começaram por arrombar as portas dos carros, essencialmente Mercedes, em que se tinham deslocado os assaltantes, e das malas dos carros começaram a tirar armamento, e com esse armamento queriam fazer frente aos homens que estavam com os general Spínola. Eu fui tentar demovê-los disso, dizendo-lhe que eles eram aprendizes de feiticeiro, não sabiam trabalhar com uma arma, lá em cima estavam profissionais e, portanto, se tentassem fazer ali alguma coisa, as coisas complicavam-se. Para terem calma, que eu tentaria levar as coisas a bom termo. Quando se está a dirigir para o tal helicóptero, diz-me que aquilo foi feito por bem do povo português,
que, portanto, ele reconhece que foi enganado, mas o seu sentido de missão e o seu sentido de dignidade levaram-no a fazer aquilo. Portanto, nitidamente uma justificação para a loucura, porque eu tinha acusado que isto é uma loucura, estar rodeado de incompetentes. Portanto, veja as consequências do seu ato, podemos estar aqui a criar uma guerra civil. Tenho muitas dúvidas. Portanto, a todos os níveis. Vermos que, nessa altura, é a altura em que, por exemplo, o Partido Comunista tenta liderar o processo. E, por outro lado, o Partido Socialista está ligado, portanto, concretamente, aos General Spínola. Julgo que foi uma tentativa de matar 2 coelhos de uma cajadada. Este é um aspecto, mas há mais. Ou seja, 2 coelhos de uma cajadada, ou seja... Portanto, acabar com o Partido Socialista e acabar com o General Spínola. As situações em que ele não tomou posições são situações de tal maneira complexas em que, na realidade, agora, visto as coisas a frio, a solução melhor foi essa, foi deixar os acontecimentos começarem a encaminhar-se para ele poder lhe dar o toque final e não afrontar os acontecimentos, até porque naturalmente seria cilindrado e então deixava de ter qualquer validade. Seja o rolo um modelo de uma luta popular, se vos tocam no cabelo, podeis connosco contar. 11 de março sabido, dentro e fora de fronteiras, para todos garantido, de que já não há barreiras que venham dividir homens da mesma conformação. Por essas montanhas fora faremos a revolução. Que venham dividir homens da mesma conformação. Por essas montanhas fora faremos a revolução. Um helicóptero militar sobrevoa o quartel. É dos comandos, é dos nossos, diz logo alguém às pessoas assustadas. Quem era quem? Foi sempre um dilema no 25 de Abril, que Salgueiro Maia resolveu como pôde. Não seriam as melhores as comunicações com o posto de comando onde estava o Hotel Saraiva de Carvalho. E o capitão também negociou por conta própria, numa peculiar diplomacia de megafone. Atenção, quartel do Carmo, saiam de mãos no ar e sem armas, diz ele, quando um enviado dos revoltosos demora mais tempo ali dentro. Marcelo Caetano e os ministros não se querem render. A multidão impacienta-se. Maia pede a Francisco Sousa Tavares que acalme os ânimos, de megafone, claro, empoleirado nesta guarita. Ao advogado, o capitão há de reconhecer os perigos de uma rendição demorada, com o cerco cada vez mais instável da arraia miúda. Mas o peixe graúdo começa a mexer-se. Percebo a comunicação que vem um elemento do posto de comando que iria dar lugar para eu continuar a manter a capacidade militar. E neste intervalo aparece-me um feitor Pinto. E aparece também numa situação especial. É que vem um tenente meu que o conhecia e que me diz: vem aqui um emissário do General Spínola, que era falso. Portanto, o General Spínola não tinha emissário nenhum. E nem era o emissário que eu estava à espera. Depois de eu deixar passar para ir falar com o Primeiro-Ministro, começo a pensar, mas afinal de contas, como é que é? Quando eu vou para entrar, para tirar dúvidas, vem ele a sair a dizer que tem que ir falar com o General Spínola. E eu mando um jeep para o conduzir. Bem, a caricatura é que se eu tenho conhecimento que é o Feitor Pinto, ia logo preso. Porque o Feitor Pinto era o homem do SNI, que era, vamos lá, apito do pensamento. Portanto, era a última pessoa que eu permitiria que de alguma maneira andasse a passarinhar. Mas também é mais um nacional-porreirismo. Depois eu vou forçar o diálogo com o Primeiro-Ministro, quando não aparece um guarda republicano. Portanto, há lá uma sessão em que eu mando fazer tiros só para o telhado, lhes meter medo, mas quando os tiros acontecem, começa-se a ouvir os guardas republicanos a gritar lá dentro: acudam, meu Deus, e mais não sei quantos, a gritarem. Portanto, quer dizer que não tinha dúvidas que eles não estavam dispostos a resistir. A partir daí, há um guarda republicano que vem cá fora e que diz: o Primeiro-Ministro quer-se render, mas os gajos estão à volta dele, é que não sei quantos. Eu disse: então vamos falar com o Primeiro-Ministro. Portanto, vou ao comandante da força. Entretanto, tinha avisado cá fora que eu vou lá de 15 minutos. Ao fim de 15 minutos não vier, não me perguntam nada, arrasam isto tudo. De maneira que nestas demarches todas estão quase os 15 minutos a acabar e eu digo: bom, eu tenho que ir lá fora. E venho cá outra vez dizer: são mais 15. E voltei novamente. É nessa altura que eu vou diretamente falar com o Marcelo Caetano. Quando eu me dirijo para lá, sou enquadrado por 2 barulhos. Um é que quando nós abrimos fogo para
os telhados do edifício, atingimos os depósitos da água e a água corre em cascata pelo elevador e faz o barulho da cascata da água a correr. E o povo cá fora canta o hino nacional, mais uma vez. Portanto, é com estes dois barulhos que eu vou falar com ele. Estes dois barulhos são interferidos por outro barulho que eu acho muito esquisito, que é o choro de criança. Bem, o choro de criança era o Sr. Ministro Moreira Batista e Rui Patrício com ataque de histeria que choravam como duas crianças. O Rui Patrício borrou-se, portanto, também era um mau cheiro característico do indivíduo dar estas condições. Bom... 25 de novembro de 75. Mais uma vez o capitão prefere a guerra das palavras ao discurso das armas. Vemo-lo aqui em imagens nunca antes mostradas à porta de Lisboa. Depois irá dialogar com os revoltosos no Ralis. Em Tancos havia insubordinação dos paraquedistas. Na televisão estatal havia mensagens sobre o poder popular. Senhores telespectadores, pedimos desculpa por esta interrupção. A democracia segue dentro de momentos. O golpe esquerdista abortou, confirmando-se os resultados das últimas eleições e a entrada de outro militar na política, Ramalho e antes. Uma vez mais, Salgueiro Maia regressa a Santarém, de onde saíra precavido. Às ordens do Presidente da República, numa perspectiva de conter um golpe irresponsável de extrema-esquerda, que naturalmente iria desembarcar num golpe de extrema-direita, ou melhor que a extrema-direita ia aproveitar a embalagem e aquilo acabava na extrema-direita. Para que isso não acontecesse é que nós saímos para evitar que as coisas acabassem na extrema-direita. É de salientar que, como os vencedores portanto, não ficaram satisfeitos porque com esta ação fui diminuir-lhes a vitória e vermos que nessa altura se defendia que os comunistas deviam ser todos fuzilados, presos e mais não sei quantos, etc. Que a nível político o único indivíduo que parece a dizer que isto não pode ser, que é o Melo Antunes, por razão pela qual, claro, também correram lá com ele. Mas, no meu caso, o inimigo era o Ralis, o regimento de polícia militar era folclore. Ora, é ao folclore que os comandos vão aos tiros, que naturalmente se fossem dialogar como eu dialoguei em todas as situações críticas não havia nada, acabaram por arranjar 3 mortos. E quando vou fazer o mesmo em relação ao Ralis, pois naturalmente o Ralis vende, até para manter a minha coerência, obriguei-os a ir à Presidência da República e entregar-se. Portanto, eu não queria uma rendição deles. Vão à Presidência da República. A única maneira que eu ouvi de ultrapassar a crise era dar força ao Presidente da República. Pois tem o encanto de que quase que a nível militar se festejou mais o 25 de novembro que o 25 de abril. Ali está o rio, 2 homens na margem estão. Se um dá um passo, outro hesita, será um valente, outro não. Se um dá um passo, outro hesita, será um valente, outro não. Bom negócio faz um deles, tem o triunfo na mão. Do outro lado do rio, só um come o fruto, outro não. Do outro lado do rio, só um come o fruto, outro não. Para vencer o obstáculo que falta, Salgueiro Maia torna a levar uma granada no bolso. Não vá o diabo de selas nestes corredores estreitos de um antigo convento da veneranda Ordem Terceira de Nossa Senhora do Monte Carmelo, que serve de quartel-general à GNR e de refúgio a Marcelo Caetano. O homem cujo poder ia do Minho a Timor estava só numa salinha e, além do hino nacional, também ouvia os gritos de ódio da multidão que o fariam nunca mais querer pisar solo português. Noutra entrevista, Salgueiro Maia lembra que um general já falara com o primeiro-ministro por telefone, garantindo nada ter a ver com o movimento das tropas. Sinais do enigma chamado António de Spínola, que depois havia de receber o poder das mãos de Marcelo a esta mesa. Mas vamos à conversa de Davi com Golias. Alguém bateu à porta e Salgueiro Maia entrou. O primeiro-ministro era o único homem com alguma dignidade ali dentro. Portanto, estava pálido, barba por fazer, gravata às 3/4 e tal. Portanto, eu também, para o desarmar, entrei, fiz a continência, pus-me em sentido, fiz a continência batendo os tacões e disse: apresentas o comandante das forças sitiantes que vem exigir a rendição incondicional. Deixei-me estar. E ele diz: já sei que não governo, só quero que me tratem com a dignidade com que sempre vivi. Eu disse-lhe: olha, isso garanto-lhe eu. E diz-me ele: mas o que é que me vão fazer? E diz: olha, daqui vai para o posto de comando, a partir daí não é comigo. Mostrou a preocupação de saber
qual era, vamos lá, o nosso objetivo político. Eu disse que o objetivo político era tão só liberdade e democracia, que o resto não seria comigo, seria com o povo. Mas que esse contexto também não era comigo, era com a coordenadora do programa, de maneira que esse assunto Não sabia também, nada disso. também não sabia, nem me interessava. Perguntou-me quem eram os generais que estavam por trás, eu disse-lhe também, para mim, esse assunto é irrelevante. E ele perguntou-me então, o que é que vai ser do ultramar? E eu disse, olha, Nova Índia não vai ser de certeza. Tudo o resto está em discussão. Portanto, não houve... Depois ele disse-me que, portanto, como viu que não lhe dava a conversa que ele desejaria, que ele queria um general para que o poder, entregar o poder a um general para que o poder não caísse na rua. Disse-me, portanto, estava descansado. E, entretanto, digo-lhe, eu vou tratar já desse assunto. Venho ligar ao posto de comando e dizer, pá, tenho que mandar cá o Costa Gomes, porque o homem quer um general. Bem, não se encontrou o general Costa Gomes e acabou por aparecer o general Spínola até na conversa da sequência com o Feitor Pinto. Isto porque, em termos de eleições democráticas, quem tinha sido eleito tinha sido o general Costa Gomes e não o general Spínola. Eleito na perspectiva que nós precisávamos de uma fachada para o tal poder que nós não queríamos que fosse poder efetivo. Portanto, nós não queríamos uma ditadura militar, nem queríamos os militares metidos de alguma maneira no poder. Queríamos tão só um poder que criasse condições para que os partidos políticos se organizassem e pudessem discutir o poder político efetivo. A democracia não para, o ajuste de contas também não, e o militar que ninguém aceita por defender os dois lados do rio é afastado em 77 para os Açores. Salgueiro Maia começa aí uma travessia do deserto, posto na prateleira em Lisboa, substituindo um sargento na prisão de Santarém, submetido a votação ao entrar para Santa Margarida. Demora 11 anos a ser major, mais 7 até chegar a tenente-coronel. Ninguém mais o vê em comemorações oficiais do 25 de Abril e tira conclusões, que é um implicado na Revolução sem culpa formada e também sem dúvidas de que o poder político é quem mais ordena marginalizar. Com este enquadramento todo, julgo que nesta altura a coerência do poder político era culpar-nos do 25 de Abril, não é? E assumir-se contra o 25 de Abril, mas não. Verificamos que até festejam com muita pompa e circunstância o ato, que as pessoas que lá estão seriam as mesmas que estariam se estivessem a festejar o 28 de Maio, e ainda para mais, e é o que me dá o gozo sublime, é que vão ter que fazer laudatórios ao 25 de Abril, que é a negação de tudo aquilo que executam durante os 364 dias antecedentes. Só sem investir naquilo em que acreditam. E para passar à vida política nessa altura, eu teria que romper com o esquema político que estava em funcionamento e que continua a estar. Portanto, aprendemos pouco com a Primeira República e a atividade política é uma atividade em que o compadrio, a corrupção, parece que ser o objetivo principal. A caricatura que eu faço é esta. Verifico que os nossos políticos têm uma grande preocupação em serem bem reformados e têm nula preocupação em serem bem formados. Ora, naturalmente, se fosse para entrar na atividade política, era para fazer tábua rasa, era para rebentar com esta estrutura, era outro 25 de Abril. Mas como era mais uma agitação que a sociedade não estava, vamos lá, predisposta a assumir. Nos primeiros meses do 25 de Abril, Spínola era efetivamente considerado, enfim, quase o salvador da pátria. E isso aconteceu-lhe, no fundo, foi um reconhecimento popular, muito mais com o Otelo. A grande diferença foi que qualquer deles criou uma corte, e essa corte era mais radical do que eles próprios. E eu tenho por mim aquela norma do imperador romano que tinha atrás de si o escravo que dizia: lembra-te que és pó e ao pó voltarás, e preferi ficar em coisas mais estáveis. Eu acho que qualquer indivíduo é válido quando trabalha para o coletivo e naturalmente recebe a resposta do coletivo, nunca para uma atuação individual. Pelo tal princípio que ele, quando se começa a convencer que é Deus, depois estraga tudo. Insere-se no coletivo, defende o coletivo, mas não abdica de uma posição muito individual em certos aspectos. Talvez porque eu sou mais anarquista, ou o meu anarquismo está em paralelo com o coletivismo. Roubou-me Deus, outros o diabo, quem cantarei? Roubam-me a pátria e a humanidade, outros me roubam, quem cantarei? Roubam-me a voz quando me calo, ou o silêncio
mesmo se falo. Ai, que não rei, ai, que não rei. Ainda despreocupados e em festa, os revoltosos cavalariam de voltar a Santarém, onde Salgueiro Maia será recebido como um herói. É, aliás, aqui que acaba por se fixar, levando uma discreta vida na defesa do património histórico. Desenvolve o Museu da Cavalaria, ajuda nas escavações do Convento de São Francisco, filia-se na Associação Portuguesa dos Amigos dos Castelos, que guardam aquele lado mais nobre do poder, uma importância cultural e histórica, as muitas gerações que trabalharam para os construir e os tempos livres que agora proporcionam aos cidadãos. Costumava ele dizer, ou falar, ou contar, ou recordar. É do que se tratou aqui nesta entrevista, uma versão da história que vai necessariamente irritar a verdade oficial ou pedir contradição dos relatos. Mas isso mesmo justifica as últimas palavras de Salgueiro Maia, guardadas até hoje para ninguém lhe roubar o silêncio enquanto fala. E agora, para um final que todos nós conhecemos. Bom, portanto, acaba de por aparecer o general Spínola, que entra e diz-me: temos de tirar daqui o Primeiro-Ministro, que o povo cá fora gritava assassino e outras coisas, portanto, preparava-se para linchar o Primeiro-Ministro. E eu disse: não tenha problemas, que eu já mandei uma chaime tentar de marcha atrás, já vi as medidas, é à medida do portão, a gente mete-o para a porta de trás e ele sai daqui de chaime. E diz-me o nosso Spínola: então eu vou com ele. Disse: tudo bem. No entanto, na sequência da conversa, que foi só a dois, ele, quando saiu, já não disse nada. Eu acabei por meter o Marcelo Caetano e os ministros na tal Chaimite, mas o Spínola foi num carro em que tinha vindo. Portanto, a conversa não foi favorável. A Gran Cruz da Ordem da Liberdade virá 10 anos depois. O grande oficial da Ordem Militar da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito, já só a título póstumo por escolha de Mário Soares. O Estado atribuíra uma pensão a 2 inspectores da PIDE, negando-a a Salgueiro Maia pelos serviços prestados à democracia. A denúncia da atitude saudosista do Supremo Tribunal Militar numa crónica do Jornal Público vale a Francisco Sousa Tavares processos da hierarquia. Mas o juiz-presidente do tribunal acabará por se demitir, o advogado e o diário serão absolvidos. Habituado às polémicas, num só verão lhe chamaram fascista e comunista, Salgueiro Maia não havia de se espantar. Ele sabia que o tempo costuma levar a melhor. Não me chateia quem quer, mas quem pode. E, portanto, não reconheço no contexto quem possa, porque as situações não são falsas. Se fossem verdadeiras, depois de alguma maneira eu poderia me sentir ferido. Portanto, eu, por sistema, tenho por norma viver daquilo que julgo ser bom de ver e de acordo com a minha consciência. E, portanto, a partir daí, umas vezes sou fascista, outras vezes sou comunista, porque, entretanto, os envolventes é que foram mudando. Mas o problema não é meu, é deles. Eu espero pela serenidade da história para fazer o ponto de situação. Hoje faria tudo da mesma maneira? Bem, julgo que são os burros é que não ganham nova andadura. Claro que, portanto, se as coisas se repetissem, teria que haver algumas alterações, mas a alteração de fundo julgo que não aconteceria. Quer dizer, continuo na minha. Se tivesse em mim a salvação da pátria, isto é, se eu conseguisse inventar uma saída que ultrapassasse o cristianismo e o marxismo e pudesse tirar do bolso, era capaz de querer então nessa altura transformar em líder. Agora, para gerir uma conjuntura em que não vejo que tenha nada de novo, então deixe-me estar quieto. Se, enquanto estiver vivo, as coisas se deteriorarem a ponto de que seja preciso outro 25 de Abril, ou outra coisa na perspectiva do 25 de Abril, isto é, para restaurar liberdade e democracia, há de certeza, enquanto houver um dedo para mexer, o dedo mexe e as coisas avançam. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira grândola a tua vontade. grândola a tua vontade.